Salve, salve nação, muito bom dia, canal Leandrão Fla chegando mais uma vez aí com notícias do Fla com Leandrão Fla nessa sexta-feira, 11 de julho de 2025. É isso aí, rapaziada. Flamengo que esse final de semana joga aí pelo Campeonato Brasileiro, é isso mesmo, Flamengo e São Paulo. Mas a gente vai falar disso tudo e mais um pouquinho aqui no Notícias do Fla com Leandrão Fla. Se você caiu de paraquedas e ainda não conhece o nosso canal, aproveita, a hora é essa, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho nojento da notificação para que quando subir os nossos vídeos, as nossas lives, a nossa programação, você receba aí a sua notificação e venha aqui somar com o canal Leandrão Flá. Você pode também se tornar membro, se você quiser. Depois que você se inscrever, é só você clicar ali na palavrinha "Seja membro", escolha aí o melhor plano, né, que te atende, né, os preços são bem pequenos, são bem baratos, né, mas é de grande valia se você puder se tornar membro aqui do canal Leandrão Fla. Se você não puder, não tem importância, o fato de você estar aqui comigo, interagindo, participando, ajudando o canal Leandrão Fla a crescer cada vez mais, já é de muita valia, já é de grande importância, você contribui bastante aí para o crescimento do nosso canal, beleza, pessoal? É isso aí, vamos que vamos falar aí sobre o mais querido do Brasil. Já preparou o seu café, o seu Danone ou aquela pipoquinha para vir curtir as notícias do Mengão? Então vem comigo, porque chegou a hora. Vamos que vamos falar sobre o Clube de Regatas do Flamengo. É, rapaziada, vamos que vamos. Bom, vamos começar falando sobre o mercado da bola, né? Muita notícia aí, mas até agora contratação anunciada nenhuma, né? A torcida tá apavorada, desesperada, os adversários contratando, e o Flamengo até agora não anunciou nenhum nome aí, né, pessoal? Estamos de olho, mas estamos só no segundo dia aí da janela de transferência e de olho, né, nas movimentações, né? A verdade é que nós não sabemos de nada, né? Tudo no escuro, né? Muita notícia, mas de fato concreto a gente ainda não tem nenhuma informação. Mas aquilo que surge aí nas mídias rubro-negras, na imprensa, a gente traz para você também que segue aqui o canal Leandrão Fla. Bom, falar sobre Paquetá. O ex-CEO, né, de clubes da Premier League afirma que o brasileiro será inocentado das acusações. Lucas Paquetá, cria do Flamengo atualmente no West Ham, será inocentado das acusações de envolvimento em manipulações em apostas esportivas. No podcast Inside Track da Football Insider, Kate, né, do ex-CEO do Everton e Aston Villa, disse que, segundo suas fontes, Lucas Paquetá será inocentado de todas as irregularidades. No primeiro semestre de 2024, o brasileiro foi formalmente acusado de crimes de manipulação de resultados em 4 partidas da Premier League, entre novembro de 22 e agosto de 2023. Agora o atleta aguarda a decisão da FA para saber se será condenado ou inocentado. Na entrevista, Wines, né, o Kate Wines, também disse que está surpreso com o atraso repentino nas investigações, o que pode indicar que novas evidências surgiram. Se Paquetá for declarado inocente durante o período da janela de transferência, uma investida aí do Flamengo no atleta não está descartada, né, pessoal? No começo aí da temporada, o jogador chegou a ser oferecido aí ao Mengão, porém, através dos agentes dele, né? Mas como ainda estava em julgamento, as conversas ali acabaram se esfriando e não avançaram, né, pessoal? Uma coisa também a gente pode levar aí e é certo, né? O Flamengo não investirá o valor de 30 milhões de euros caso o clube consiga negócio. Caso o clube consiga o negócio, terá que ser bem inferior a isso. Por fim, por hora, só uma distante possibilidade, né, pessoal? Muito se fala aí no Lucas Paquetá no Flamengo, mas é um jogador caro, né? 30 milhões aí, a gente está vendo aí que, por exemplo, a gente falou no vídeo de ontem, o Flamengo se interessou por Barcos, né?
quando perguntou, o time russo falou em 12 milhões de euros, o Flamengo ofereceu 14 para comprar o jogador, eles estão pedindo 20 e o Flamengo já, retraiu, já, né, tá na dele. Então, assim, não vai dar 30 milhões o Paquetá. Lógico que eu vejo assim também, comparando, né, nível técnico aí, eu acho até o Paquetá bem melhor aí que o Barcos. Mas o Flamengo, não sei se o Flamengo estaria realmente disposto a liberar aí 30 milhões de euros aí pelo jogador. Há desejo do Paquetá em retornar, né? Há desejo do Flamengo também em ter o atleta, mas é um sonho distante, né, nesse momento, né, pessoal? Bom, falado sobre o Paquetá, outro nome que surgiu nessa quinta-feira foi o Anthony Santos, né, pessoal, do Portland Timbers, né? Ele é um dos alvos aí do Flamengo para essa janela de transferências. Segundo o jornalista aí, o Bruno Castanha, né, o Flamengo já definiu o nome para reforçar o setor ofensivo nessa janela de transferência. Ao lado do diretor de futebol José Boto, o clube tem como alvo ponta esquerda Anthony Santos. Revelado pelo Joinville, o curitibano atualmente defende o Portland Timbers da Major League Soccer MLS e vem chamando a atenção pelo desempenho nos Estados Unidos. Os números dele são bastante interessantes, viu, pessoal? 18 jogos, atuou aí 17 como titular, 6 gols, né, uma média de 4,68, 5 assistências, 6 grandes chances criadas, né, 50,7 ações por jogo, né, são dados aí do SofaScore. Então, assim, não tem nada de concreto ainda, mas é uma notícia que surgiu nessa quinta-feira aí, segundo o Bruno Castanha, beleza, pessoal? É, em relação ao Barcos, né, a gente falou no vídeo de ontem, o Spartak de Moscou, o Flamengo demonstrou um interesse lá atrás no jogador, consultou, era 12 milhões de euros, né, pessoal? Passado algum tempo, o Flamengo ofereceu aí 14 milhões para tentar contratar o jogador, porém, o Dínamo de Moscou, que é uma característica dos times russos, né, dificultar as negociações, não aceitou aí a proposta do Flamengo e pede 20 milhões de euros pelo jogador, né, pessoal? Então, essa é a situação aí sobre o Ezequiel Barcos, né? O time está pedindo uma grana aí no jogador. Bom, falar um pouquinho sobre o técnico do Leverkusen, quase enrosquei aqui, pessoal. O Eric Ten, né? Ele falou aí sobre essa pré-temporada que o Bayer Leverkusen vai fazer aqui no Rio de Janeiro, né, utilizando as dependências do Ninho do Urubu, do Flamengo, né. Vamos treinar no centro de treinamento do Flamengo, uma equipe altamente profissional que disputou o Mundial de Clubes. Confio completamente na estrutura que teremos à disposição. Então tá aí, né, pessoal, o Bayer Leverkusen vem aí fazer essa pré-temporada aí, e o técnico já rasgou elogios aí ao CT do o Flamengo, né, o Ninho do Urubu. Ele ainda diz: "Cada dia é importante, não podemos perder nenhum. Temos apenas 6 semanas de pré-temporada. Por isso precisamos aproveitar cada momento com a intenção de evoluir como time e individualmente. Vamos treinar no centro de treinamentos do Flamengo, uma equipe altamente profissional que estava no Mundial de Clubes. Confio completamente na estrutura que teremos à disposição." Então tá aí, né, tenho certeza, né, em você, meu amigo, minha amiga flamenguista, que assim, quando o Bayer Leverkusen, né, voltar para a Alemanha, levarão aí essa boa impressão aí do Ninho do Urubu, que realmente é coisa aí de primeiro mundo, né, pessoal? Bom, mudando um pouco o assunto, quem teve ontem visitando o Museu do Flamengo foi o multicampeão Rafinha, né. Rafinha, que foi campeão aí, multicampeão aí com o manto sagrado, né, o ex-lateral direito, esteve na sede do Flamengo na Gávea na quinta-feira, né, e passou ali pelo Museu do Flamengo. Acompanhado pelos filhos, o jogador visitou o setor do Remo, onde o clube nasceu, e o Museu do Flamengo, relembrando grandes momentos da sua vitória passagem pelo rubro-negro. A recepção calorosa reforçou a conexão entre Rafinha e o clube, marcada por conquista e identificação com a torcida.
Rafinha que foi feliz pelo Flamengo, né, pessoal? Na minha forma de ver, podia até ter uma continuidade ali, mas no momento preferiu ali, as cifras, né, do futebol grego, acabou saindo do Flamengo, ficou lá 4, 6 meses, voltou para o Brasil e aí foi atuar no São Paulo, time que também ele gosta bastante, mas se ele não saísse naquele momento ali do futebol grego, né, para o futebol grego, de repente poderia até conquistar mais aí com a camisa do Flamengo. Enfim, teve uma passagem vitoriosa, né, o Flamengo, a torcida também, eu acho que apesar de ficar meio grilada, eu mesmo tenho aí um certo grilo aí do fato de, fiquei meio grilado com o fato dele ter saído, né, do Flamengo, né, por dinheiro realmente, né, é um jogador que não precisava, bem resolvido já financeiramente, mas, né, mexeu com ele a proposta do futebol grego, mas não deu muito certo lá na Grécia, acabou retornando para o Brasil. Então que ele ficasse ali no Flamengo para continuar conquistando, mas está aí, Rafinha visitando a Gávea nessa quinta-feira aí com seus filhos, né, passou ali pelo museu do Flamengo e tudo mais. E para a gente finalizar esse bate-papo, né, pessoal, notícias do Fla com o Leandrão Fla, falar sobre a vitória aí do Flamengo ontem no sub-20, né, na categoria sub-20, Flamengo e Botafogo, né, fizeram um jogo aí no estádio Luso Brasileiro, da Portuguesa do Rio de Janeiro, o jogo terminou em 2-2, né, na onde o destaque por conta aí do Flamengo foi o Matheus Gonçalves, né, pessoal? O Matheus Gonçalves acabou fazendo 2 gols, né, jogou aí muito bem, né, teve um destaque aí, foi o melhor ali da partida ali do Flamengo, e que inclusive no intervalo de jogo, ele falou que o fato de ele ter descido ali para o sub-20, né, muitos acham que ele possa estar triste e tal, mas foi um pedido dele, porque ele quer jogar, né, então ele pediu para descer para jogar aí para o sub-20 e realmente fez aí uma bela partida. A gente gostaria de ver o Matheus Gonçalves tendo mais oportunidade no time profissional e também performando, né, pessoal, porque ele teve algumas, na minha forma de avaliar, ele teve também algumas oportunidades que não foram tão bem aproveitadas aí. Mas, enfim, ontem lá no Sub-20 fez uma bela partida e o Flamengo empatou em 2-2, né? Quanto mais liga esse time do Flamengo der, né, pessoal? Lembrando que em julho, né, não, em agosto ou setembro, nós temos aí a disputa do Mundial Flamengo e Barcelona, então esse time tem que estar redondinho, afinadinho, para a gente ir em busca aí do segundo Mundial na categoria Sub-20. E para finalizar, né, pessoal, falar sobre o Felipe Luiz, está tudo caminhando aí já nos bastidores para uma renovação contratual aí com o Felipe Luiz, né, o Flamengo entende que deve, renovar o contrato aí com o Felipe Luiz, que é identificado com o clube, né, um técnico inteligente. Então, nos bastidores, tudo caminhando aí para renovação do contrato também do Felipe Luiz, beleza? Bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui nessa notícias do Fla com o Leandrão Fla nessa sexta-feira. Lembrando que hoje à noite nós temos aí o Antes da Balada, vamos falar aí sobre o pré-jogo, né, Flamengo e São Paulo. Flamengo que treinou ontem, né? Foi o penúltimo treino aí do Flamengo ontem. Hoje ainda tem mais um último treino visando essa partida, é o retorno do Campeonato Brasileiro. Flamengo e São Paulo que jogam no Maracanã às 16h30 nesse sábado, dia 12, né, pessoal? A gente vai falar disso mais com mais detalhes hoje no Antes da Balada. Eu espero vocês hoje às 20h40 no Antes da Balada, para a gente falar de tudo aí que antecede aí Flamengo e São Paulo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo e como eu sempre digo, meu amigo, minha amiga flamenguista, faça sempre o bem sem olhar a quem, porque fazer o bem, pessoal, não faz mal a ninguém. Saudações rubro-negras, até a próxima. Fui.